E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Isso em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e no vídeo de hoje eu quero falar para vocês como escolher o arranjo de uma subestação de alta tensão. Você aí que está trabalhando com projetos de subestações, nessa parte de alta tensão, né, subestações de 69, 230 kV, você se depara aí em todo projeto com o arranjo da subestação, né? Você precisa fazer a escolha do arranjo dessa subestação, porque isso vai impactar todo o projeto, né? Isso é uma das primeiras coisas que você precisa fazer e o resto vai ser consequência disso. Então você precisa saber exatamente como fazer isso da melhor forma, tá? Então se você trabalha com projetos de subestações ou quer trabalhar com esse tipo de projeto, eu recomendo que você fique até o final do vídeo para que você saiba exatamente como escolher ali o arranjo da sua subestação para que você consiga desenvolver um projeto cada vez melhor, beleza? Então, bora lá! Bom, então quando a gente fala de esquema de manobra, de arranjo de subestação, a gente está falando ali da forma operativa. Mas se a gente está no projeto ainda, por que a gente precisa saber a forma operativa daquela subestação? Bom, bora lá. A gente precisa não saber exatamente como vai operar a subestação, mas para o projetista é muito importante que ele entenda como é o funcionamento daquela subestação, né, pelo determinado arranjo, para que ele consiga fazer todo o projeto, todas as conexões necessárias, todas as especificações dos equipamentos para que aquela subestação, quando for construída e entrar em operação, para que ela tenha aquelas características que a operação precisa. Então, se você tem uma subestação muito simples, né, uma subestação que não tem muitos requisitos, você pode colocar um arranjo, né, um esquema de manobra que tem uma confiabilidade um pouco menor. Mas quando você vai projetar uma subestação lá da rede básica, você precisa de uma confiabilidade maior. Se você vai projetar uma subestação de 69 kV, por exemplo, que não está na rede básica, mas que é uma instalação de alta tensão, né, isso é muito importante no sistema da concessionária e também para o consumidor, você precisa escolher ali também um esquema de manobra que seja intermediário, né, que não seja nem tão simples assim, né, que não atenda aos requisitos daquela instalação, mas também que não seja tão caro, né, porque a confiabilidade de um determinado esquema de manobra, isso acaba impactando no custo do projeto, né, no custo da execução, no custo do empreendimento como um todo. Então, quando a gente fala aí do setor de alta tensão, né, da grande malha elétrica, do ponto de vista de subestações, você encontra vários esquemas de manobra. Você tem esquemas de barra simples, esquemas de barra principal e transferência, esquemas de barra dupla com variadas quantidade de chaves, esquemas de disjuntor e meio, esquemas em anel, esquemas de disjuntor duplo, né, de barramento duplo com barramento de transferência. Então você tem uma infinidade de arranjos aí de esquemas em subestações em operação. Mas quando a gente olha mais para a parte de projeto, pensando em subestações que serão projetadas de agora em diante, a gente não precisa entender todos esses tipos de arranjos, porque alguns arranjos eles já caíram em desuso, alguns arranjos são muito específicos de determinadas concessionárias, as concessionárias normalmente nem utilizam mais, né? São arranjos que foram desenvolvidos ao longo do tempo, isso acabou ficando um pouco no passado e hoje está de certa forma bem padronizado isso de uma forma geral. Então aqui eu vou mostrar para vocês os principais esquemas de manobra que estão disponíveis aí no mercado, que são utilizados de fato em subestações novas, né, subestações que estão sendo construídas. A gente vai ver esses principais esquemas de manobra e eu vou mostrar e explicar um pouco de como você faz, né, para escolher da melhor forma o arranjo da sua subestação. Então bora começar falando aqui do esquema de barra simples. O esquema de barra simples, o nome já fala tudo, tá? O esquema de barra simples é o esquema mais simples que a gente tem disponível aí no setor de alta tensão, tá? Se você olhar aí subestações com a tensão 69 kV, ou até uma tensão superior, esse esquema é o esquema mais simples que a gente tem disponível no mercado. É um esquema que se assemelha muito às subestações de média tensão, né? Subestações abrigadas, subestações aéreas, porque é um esquema que é radial, né? Um esquema que tem baixa confiabilidade, né? Como a gente pode ver aqui, ó. E a baixa confiabilidade se dá pela própria construção dessa subestação. Por outro lado, é uma subestação que tem custo reduzido, né? Então você precisa colocar na balança ali o que é que vale mais naquele momento, né? Ter um custo reduzido ou uma confiabilidade um pouco mais reduzida, tá? Você precisa avaliar isso na hora de fazer o seu projeto, né? Isso precisa também da opinião, né? Na verdade, de informações do cliente para que você consiga chegar na melhor conclusão.
Então bora lá. O arranjo de barra simples é um arranjo onde você tem aí, pode ser uma entrada de energia, né, como está representado aqui, pode ser mais entradas também, tá? Mas é um arranjo que tem um único barramento, né, como a gente pode ver aqui, né? Você só tem um barramento nessa subestação e você tem aí os alimentadores de saída, tá? Então, necessariamente aqui você vai ter alimentadores de entrada, alimentadores de saída. Mas o esquema de barra simples, né, ou barra singela, é apenas um único barramento. Isso traz alguns problemas para esse tipo de arranjo, né? Como a gente já citou, principalmente a questão da confiabilidade. Porque nesse tipo de esquema, é um esquema que, se eu tiver um curto-circuito aqui, ó, na ponta do barramento, por exemplo, no meio do barramento, né? Se você tem um curto-circuito aí nessa barra, o que é que acontece? Esse disjuntor aqui, ó, ele vai interromper, né, o curto-circuito, ou eventualmente até esses disjuntores, né? Depende aí como tiver a proteção dessa subestação, né? O que é que está conectado, se você tem geração na entrada, se você tem geração ali na carga, tá? Mas o que é que acontece de uma forma geral? É que quando você tem o curto-circuito aqui, você perde a sua subestação inteira, porque todos esses disjuntores, eles vão abrir de alguma forma, né? Seja pela sobrecorrente, seja por uma subtensão de repente, né? Quando você perde a alimentação. Então, normalmente você vai ter a abertura de todos esses disjuntores aqui e aí você vai isolar esse barramento para poder eliminar o defeito, tá? Então, com isso você vai perder toda a sua subestação. Então, imagine que você tivesse uma carga aqui conectada, outra carga aqui conectada, mais outra carga aqui e outra aqui com alimentação. Onde você tivesse um curto-circuito aqui, você perderia toda a sua subestação. Então, imagine que se tratasse de uma fábrica, a fábrica seria toda desenergizada por causa de uma falha no barramento. E é por isso que normalmente esses esquemas aqui, né, o arranjo de barra simples, né, o esquema, principalmente barra simples, né, normalmente esse tipo de arranjo ele é utilizado até 69 kV, né, em instalações onde você não tem tanto esse problema aí de confiabilidade, né, de continuidade do fornecimento, né? Geralmente instalações onde você pode ter ali uma queda de energia, né, aguardar o tempo de restabelecimento, ou normalmente você tem um gerador associado, né, um gerador a diesel internamente, e isso ajuda a minimizar essa questão da confiabilidade, mas o arranjo de barra simples ele tem essas características, né? Uma baixa confiabilidade, por outro lado, ele também tem um custo reduzido. Já o arranjo barra principal e transferência é um esquema, se você olhar bem, ele é um esquema de certa forma semelhante a um esquema de barra simples, muito pela sua questão operacional. É claro que ele tem uma grande vantagem, né, por causa da presença aqui, ó, como a gente está vendo, a presença do disjuntor de transferência, que é esse cara aqui, tá? É um disjuntor que interliga as duas barras, ele sai desse barramento, né, você tem a chave, um disjuntor, outra chave, e conecta no outro barramento. Esse disjuntor ele é muito importante para aumentar a flexibilidade dessa subestação, tá? Então você tem aí, ó, o disjuntor de transferência. Esse disjuntor de transferência ele é capaz de substituir qualquer um desses disjuntores de qualquer evento, tá? Esse disjuntor ou esse disjuntor aqui, esse disjuntor aqui ou esse disjuntor aqui. Se você tivesse mais disjuntores, né, mais circuitos nessa subestação, o disjuntor de transferência ele tem que ser capaz de substituir qualquer um deles. Por outro lado, essa subestação, né, barra principal e transferência, também é uma subestação que apresenta baixa confiabilidade, assim como os esquemas de barra simples. Isso se dá pela sua questão operativa. Se a gente analisar esse tipo de esquema aqui, ó, a gente vê que você tem aqui, não está representado, né, mas tudo isso aqui, você tem fonte ou carga conectado, né, em cada evento, e aí você vai ter uma corrente que vem por aqui, naturalmente, essa corrente ela precisa estar passando pelo disjuntor. Então, o caminho natural dessa corrente é por aqui. Então, até chegar no barramento, tá? Aqui, ó, a chave de bypass desse disjuntor ela fica aberta, tá? Então, se essa chave está aberta, toda a corrente vem por aqui. Essa chave fica fechada, o disjuntor fechado, essa outra chave também fica fechada. E a corrente ela vem aqui da linha, por exemplo, até o barramento. Então veja aqui, se esse evento opera da mesma forma, né, com esse disjuntor fechado, chave de transferência aberta e os outros também operam da mesma forma, veja que essa subestação nada mais é, né, na sua operação normal, em regime permanente, do que um esquema de barra simples. Tá? Isso quando tudo está funcionando normalmente, essa subestação é uma subestação de barra simples.
E aí quando você precisa, né, de manobrar um disjuntor desse, né, pô, deu um problema de manutenção aí, eu preciso tirar ele porque está vazando o SF6, por exemplo, né, um disjuntor SF6. Você precisa retirar, né, para poder fazer a linha de inspeção, para poder fazer o reparo. E aí para você não perder esse evento aqui, né, que pode ser uma linha, pode ser um transformador, o que é que se faz? Você usa, né, a sequência de manobras e aí você transfere a proteção desse disjuntor para o disjuntor de transferência, né? Por isso que esse arranjo ele é chamado de barra principal e transferência, porque em operação de regime permanente ele vai operar ali com o barramento principal, mas quando houver uma contingência nessa subestação, o disjuntor, né, do evento vai ser transferido para o disjuntor de transferência, né? A proteção desse disjuntor ela fica pelo disjuntor de transferência. Então, por fazer essa transferência, esse arranjo acaba tendo esse nome aí e ele acaba sendo uma opção bastante interessante, né? Porque se você observar bem em relação ao arranjo de barra simples, tá? Pelo menos o barra simples com bypass, é um arranjo que não é muito diferente fisicamente, mas que tem esse ganho aí de flexibilidade na operação de você conseguir fazer essa transferência de disjuntor. Já o esquema de barra dupla, né, se você observar bem, ele também tem dois barramentos, tá? E de certa forma, né, construtivamente, se a gente voltar aqui, ele até que é bem parecido com o arranjo barra principal e transferência também, pelo menos esse arranjo aqui, que é o de barra dupla, e ele tem aqui, ó, 1, 2, 3 seccionadoras por evento, tá? Quando a gente fala de esquemas de barra dupla, é muito comum a gente associar sempre uma quantidade de chaves, tá? Porque você pode ter aí arranjo de barra dupla com 3 chaves, como é o caso desse aqui que a gente está vendo. Você pode ter arranjo de barra dupla com 4 chaves, que é o mais utilizado em subestações, por exemplo, da rede básica, né, em 230 kV. E você tem também a opção de barra dupla a 5 chaves, que é uma opção um pouco melhorada, né, em relação ao esquema barra dupla a 4 chaves, tá? Então, nesse tipo de arranjo você tem também dois barramentos, mas ao contrário da subestação barra principal e transferência, os dois barramentos eles podem operar em regime permanente. Então, você não tem aquela questão da corrente que vem pelo circuito, ela poder seguir somente pelo barramento principal, né, como é o caso do barramento transferência, do arranjo barra principal e transferência. Essa corrente ela pode vir tanto para o barramento 1, né, o barramento 2, né, aí você nomeia isso aqui de acordo com o seu projeto, mas ela pode vir tanto para um barramento quanto para o outro barramento. Essa corrente ela pode se dividir entre os barramentos. Você também pode fazer a divisão de circuitos entre barramentos. Por exemplo, você pode ter esse circuito aqui nesse barramento, você pode ter esse circuito também nesse barramento, mas esse circuito aqui embaixo você pode jogar no outro barramento, esse outro circuito aqui você pode jogar no outro barramento. E isso acaba, de certa forma, minimizando aí o problema com as falhas, né? Porque lá na subestação de barra simples, como a gente viu, quando você perde o barramento, você perde a subestação inteira. Na principal e transferência, quando você perde o barramento, você também perde a subestação inteira. Mas veja que aqui, no arranjo de barra dupla, quando eu divido os circuitos, tá, em barramentos, se eu perder um barramento, eu perco metade dos circuitos e a outra metade ela continua em funcionamento. Então isso é uma grande vantagem desse tipo de arranjo de barra dupla. É por isso que ele é muito importante e ele é tão utilizado também na rede básica. Lá na rede básica a gente vai ver que é por isso que ele é tão interessante e é muito utilizado na rede básica. Mas na rede básica você tem uma certa melhoria em relação a esse arranjo aqui com 3 chaves, que é a presença de uma outra chave de bypass aqui nesse disjuntor, né, se tornando um arranjo de barra dupla com 4 chaves. Essa chave de bypass, né, que é adicionada aqui no início, ela serve, né, naturalmente para bypassar esse disjuntor e isso aumenta ainda mais a confiabilidade desse tipo de arranjo. Esse disjuntor aqui, que é o disjuntor de transferência lá no arranjo BPT, quando a gente vem falar aqui do arranjo barra dupla, normalmente a gente dá um outro nome a esse disjuntor, embora a função seja muito parecida, tá? Esse disjuntor ele passa a ser conhecido como disjuntor de interligação de barras, tá? Então, diferentemente do barra principal e transferência, esse disjuntor aqui é chamado, aqui na barra dupla, de disjuntor de interligação de barras.
Já o arranjo disjuntor e meio é um arranjo que apresenta alta confiabilidade. Esse tipo de arranjo é um arranjo que é utilizado em subestações de 500 kV lá da rede básica, tá? Então, quando você tem uma instalação muito importante, você tem uma subestação que ela tem um papel muito importante, né, dentro do setor elétrico, né? Ela é um tronco ali de energia dentro do setor elétrico. Normalmente essa subestação ela precisa ter um arranjo disjuntor e meio, porque ela precisa de alta confiabilidade. Porque esse tipo de arranjo é um arranjo que, normalmente, se você perde um barramento, você não perde nenhum circuito. Por quê? Porque a corrente que entra aqui por essa ramificação, né, por essa linha, por exemplo, se você perde o barramento aqui do lado esquerdo, essa corrente ela pode ser desviada aqui para o lado direito e ela pode seguir o seu destino. Da mesma forma que se você perde esse barramento aqui, essa corrente ela pode desviar para o outro lado também. Se você perde um disjuntor, da mesma forma, né? A corrente ela pode ser desviada e aí você não perde o fornecimento de energia. Então, esse tipo de arranjo é um arranjo que apresenta alta confiabilidade, só que, né, por ser um arranjo utilizado em subestações de 500 kV, por ser um arranjo que você tem ali 3 disjuntores, né, e 2 chaves a cada evento, né, a cada 2 eventos, né, entre os barramentos aqui, é um arranjo que precisa de uma grande área, né, porque quando a gente fala de subestação de 500 kV, a gente está falando aí de distâncias de segurança elevadas. Você fala aí também de uma altura necessária também elevada, né? Os equipamentos são muito grandes em subestações de 500 kV. Então, normalmente, a área para construir um arranjo desse tipo, ela também tem que ser bastante grande. Então, é um arranjo que para sistemas de 500 kV, ele é muito utilizado. Nós vimos aí muitas características sobre vários esquemas de manobra, mas por que é que de fato isso é tão importante assim no nosso projeto? Por que é que isso é tão importante lá para a subestação? Então olha só, quando você vai fazer o projeto da subestação, uma das primeiras coisas que você precisa fazer é definir o esquema de manobra. Por quê? Para você definir o diagrama unifilar, né, que geralmente é a primeira coisa que vem na cabeça, a gente define o diagrama unifilar, depois a gente vai para a parte física. Então você define aí o arranjo físico, né, que a gente já falou também em diversas oportunidades. Então você tem o diagrama unifilar, né, que é uma representação elétrica daquela instalação. Você tem o arranjo físico, que é uma representação física, né, construtiva daquela instalação. Você tem aí as especificações dos equipamentos, você tem o sistema de proteção, você tem as listas de materiais, você tem os detalhes de montagem. Então tudo isso vem no seu projeto. Mas perceba aí que para você fazer tudo isso, para que você tenha a especificação correta desses equipamentos, para que você consiga ter um arranjo físico e para que você consiga fazer sequer o diagrama unifilar, você precisa determinar ali qual é o seu esquema de manobra. Porque o diagrama unifilar ele vai variar não só pela quantidade de transformadores, não só pela quantidade de linhas que se conectam, não só pela quantidade de alimentadores, mas você precisa determinar se aquele esquema ali é uma barra principal e transferência, porque você vai precisar representar no seu diagrama unifilar isso. Você vai precisar colocar lá a barra principal, a barra de transferência. Se for uma barra simples, você vai colocar uma única barra no seu diagrama unifilar. Se for uma barra dupla, você vai ter 2 barramentos também. Você vai ter a presença do disjuntor de interligação. Se é um esquema de disjuntor e meio, você precisa, né, manter aquela ordem ali de a cada 2 eventos. Você vai ter 3 disjuntores, né? Por isso que é o esquema de disjuntor e meio. Então tudo isso, veja que isso impacta diretamente no seu projeto. Porque essa definição do esquema de manobra, ela precisa chegar no seu projeto antes do diagrama unifilar. Então, antes de você emitir qualquer documento ali no seu projeto, tá? Exceto a lista de documentos, tá? Mas para você emitir um diagrama unifilar, para que você consiga emitir um arranjo físico, um detalhe de montagem, tudo isso você vai precisar definir antes o seu esquema de manobra, tá? Então, o esquema de manobra é importantíssimo. Então, você precisa saber como definir isso. Até porque essa definição vai impactar na aprovação do seu projeto. Normalmente, as concessionárias definem ali nas suas normas, elas preconizam determinados arranjos para determinadas instalações. Você pegar, por exemplo, aí o ONS, né, falando da rede básica, lá nos procedimentos de rede, ele vai colocar ali algumas diretrizes sobre arranjo de subestações, tanto 230 kV
quanto subestações ali 345, 500 kV, tá? Então você vai precisar atender, né, essas diretrizes na norma, porque se você chega com um arranjo diferente do que o ONS recomendou lá na norma dela, naturalmente seu projeto não será aprovado, tá? Então isso vai impactar diretamente aí na aprovação do seu projeto. Além disso, né, a escolha do esquema de manobra, como a gente falou, ela impacta diretamente na operação ali daquela subestação, né? A gente escolhe um determinado esquema de manobra justamente porque ele tem determinadas características operativas, né? Ou seja, operar com um barramento, operar com 2 barramentos, ter um disjuntor de transferência, né? Você poder fazer transferência de disjuntor, você poder remanejar circuitos dentro daquela mesma subestação, tá? Então isso impacta diretamente na operação e consequentemente na manutenção, né? Você ter aquele recurso de isolar um disjuntor, isolar um barramento para poder fazer a manutenção na subestação. Então isso é muito importante, né, que você entenda, né, qual é a função de determinado esquema de manobra, né, e qual é a melhor aplicabilidade dele. Então, depois de tanta informação, você deve estar se perguntando como escolher o esquema de manobra para o seu projeto. Então, bora lá. Para que você escolha da melhor forma um esquema de manobra, né, existem vários fatores que precisam ser analisados. O primeiro deles, questão da confiabilidade operacional, né, ou seja, você precisa entender, né, o que é que aquela subestação está alimentando, né, qual é o nível de confiabilidade que você precisa, né, quantas linhas estão se conectando, né, quantos transformadores, né, se aquela instalação ela pode ficar muito tempo ali sem energia ou ela não pode ter perda de energia. Essas questões você precisa avaliar, né, e nada melhor do que o seu cliente, né, para te dar essas informações, né, você consiga entender o processo que você precisa entender exatamente o que é que está sendo alimentado ali, né, onde é que aquela subestação está inserida, o contexto dela ali naquele sistema. Então isso é uma questão que precisa ser avaliada. Tá? Tem também a questão da facilidade para a manutenção. Como a gente falou, aquela subestação ela pode ficar um tempo parada, por exemplo, se eu tiver um problema no meu disjuntor, né, se eu tiver um problema no transformador, ou eu preciso bypassar isso imediatamente, religar, porque senão eu vou ter uma perda de milhões de reais devido a um lote, né, que está sendo fabricado, ou no caso do sistema elétrico, né, se a concessionária, por exemplo, ela não atende aquela determinada região ali, ela vai ter uma perda muito grande. Então, isso aí também precisa ser avaliado. Questão dos custos de implantação, como a gente viu aí, ó, você tem esquemas de barra simples, né, que tem baixa confiabilidade, mas por outro lado o custo é bastante reduzido se você olha, por exemplo, ali para uma subestação de 500 kV, onde você tem vários disjuntores, onde você tem várias chaves, onde você tem 2 barramentos, onde você precisa de uma grande área, tá? Então isso tudo precisa ser levado em consideração. Mas talvez aqui nesse momento, para quem faz projeto, né, como é o nosso caso aqui, talvez o principal fator que a gente precisa sempre ter em mente, e isso acaba muitas vezes respondendo até às questões anteriores, é esse último fator que está colocado aqui, que é levar em consideração normas e padrões. Isso porque, como eu falei no início do vídeo, normalmente as concessionárias elas preconizam determinados esquemas de manobra para determinados tipos de subestações. Então, se você está fazendo o projeto daquela subestação e você sabe que vai submeter aquele projeto para aprovação da concessionária, né, se você já sabe disso, naturalmente você sabe também que precisa atender às normas da concessionária, né, as diretrizes da concessionária. Então, se ela fala que uma subestação daquele tipo precisa ter o esquema de manobra barra simples, por exemplo, você sabe que você deve colocar ali o esquema de barra simples. Mas se ela fala que é uma barra dupla, você também precisa colocar de barra dupla. Porque se você coloca uma barra simples, né, que tem uma confiabilidade menor, que não tem um disjuntor de interligação, que só tem um barramento, quando você submeter esse seu projeto para a concessionária, ela não vai aprovar, sua subestação não vai ser construída, seu cliente não vai ter o projeto na mão para poder fazer a obra, fazer a instalação ali e começar a operação dele. Então veja que é um efeito cascata. Então, desses fatores aí, o que você precisa ver primeiro, acredite, antes de fazer qualquer análise, é ver as normas e os padrões daquela concessionária. O que é que ela preconiza
para esquemas de manobra daquele nível de tensão, esquemas de manobra, sei lá, para subestações urbanas, subestações rurais, dá uma olhada lá na norma dela, que ela vai levantar, né? Com certeza ela vai te dar alguma informação, até porque ela precisa dar essa diretriz aí em relação a projetos de subestações de alta tensão. Então, só para dar um exemplo, né? Imagina que você pegou o projeto de uma subestação 230 kV, é uma subestação que está lá na rede básica, é uma subestação importante para o sistema e você ainda não sabe qual é o esquema de manobra que você precisa colocar ali no seu projeto para poder desenvolver todo o restante do projeto, tá? Então, a primeira coisa que você precisa fazer é dar uma olhada nas normas que estão disponíveis. Você pode dar uma olhada na norma da concessionária que você está prestando esse serviço, por exemplo, a norma da Chesf, a norma da Taesa, a norma da transmissora, né, por exemplo, que você está prestando esse serviço. E você precisa também, principalmente aqui, ó, dar uma olhada nos procedimentos de rede lá do ONS, porque o ONS é o órgão responsável pela operação. Então, toda da rede básica, né? Então, toda subestação que entra na rede básica precisa do aval do ONS. Então, ele preconiza ali diversas informações para subestações que estão dentro da rede básica. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é baixar o procedimento de rede, tá? O submódulo 2.6, no caso aí, para esse tipo de informação. E aí você dá uma olhada em quais informações ele coloca para esquemas de manobra, tá? Então, vamos avançar aqui um pouquinho só para a gente entender melhor. Tá? Você tem aqui o sumário e o objetivo. Para que você entenda perfeitamente aqui o que é que a gente está falando. Essa norma tem o objetivo de estabelecer requisitos mínimos para subestações, né, equipamentos integrantes, né, das funções de transmissão, transformação, controle de reativo, módulo geral, terminais de linhas de transmissão, ou seja, essa norma aqui, ó, é para transformadores, né, para base de linhas de transmissão, é para controle de reativo, ou seja, compensador estático, né, compensador síncrono, tudo isso entra nessa norma aqui base de uma forma geral, tá? Então, essa norma aqui ela vai te dar essa informação necessária. Outra coisa que é importante que ele coloca aqui, ó, é que os equipamentos e instalações não devem comprometer o desempenho do sistêmico da rede básica, né? Nem limitar a operação da rede básica ou das instalações de transmissão de energia elétrica, blá blá blá, blá blá blá. Ou seja, a concessionária, aqui no caso não é a concessionária, é o ONS, né, que é o órgão responsável pela operação do sistema, ele está te falando que ele vai dizer, né, mais na frente, já está mostrando aqui, qual é o arranjo que você precisa usar. E que você não pode colocar um arranjo com características inferiores, porque isso pode comprometer o desempenho da rede básica, né, o desempenho sistêmico da rede básica, como ele coloca aqui, e limitar a operação dessas instalações de transmissão. Então, você precisa ter em mente a importância, né, da escolha do arranjo adequado. E aqui já no primeiro tópico mais técnico, já tem essa informação aqui, ó, arranjo de barramento, né, subestação, tópico 3, arranjo de barramento. Barramentos de tensão igual a 230 kV, arranjo barra dupla com disjuntor simples a 4 chaves. No caso de barramentos de tensão igual ou superior a 345 kV, você tem aí arranjo de barra dupla com disjuntor e meia. Então, o que é que ele está te falando aqui, já no primeiro tópico mais técnico, né, o tópico 3? Ele está dizendo que, se você for fazer o projeto de uma subestação 230 kV, tá, lá na rede básica, você vai precisar usar um arranjo, né, um esquema barra dupla 4 chaves. Se você vai fazer o projeto de uma subestação 345 kV ou 500 kV ou até uma tensão superior, arranjo, disjuntor e meio. Então não tem aqui o que inventar, né? Se ele já está te falando isso, você coloca isso lá no seu projeto, tá? Você não vai precisar analisar a confiabilidade, você não vai precisar analisar custo, você não vai precisar analisar aí questão de manutenção, tá? Porque ele está te dizendo isso. Então, se você quer colocar uma barra simples, o ONS ele já está dizendo naturalmente que não. Se você quer colocar um outro tipo de arranjo, o ONS ele está excluindo isso aí, ele está exigindo que você coloque esses arranjos aqui. O barra dupla, tá, no esquema com 4 chaves e no esquema 230 kV e o arranjo de disjuntor e meio para subestações com tensão igual ou superior a 345 kV.
KV. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham ficado com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Também segue a gente no Instagram, ó. Tá passando aqui embaixo. Não deixa de curtir esse vídeo, para que a gente continue produzindo cada vez mais vídeos sobre subestações, arranjos, sistemas de alta tensão, sistema de proteção, tudo isso que a gente gosta e adora falar aqui o tempo todo, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e eu vejo vocês no próximo vídeo.